sou o Wagner aqui do Oferta Terreno. Vou falar aqui da aba de periódicos da viabilidade. Primeiramente, convido você a seguir nosso canal no YouTube. E se você ainda não se inscreveu gratuitamente na plataforma Oferta Terreno, também fica o convite para você, www.ofertaterreno.com.br. Tá? Vamos falar da aba periódicos na viabilidade. O que são esses periódicos, hein? Então vamos lá. Vou entrar já direto numa viabilidade, que vai ficar mais fácil para você entender. Vou pegar uma viabilidade qualquer aqui na minha base teste, tá? Então, o que eu faço aqui? Olha só. Vou pegar esse cara aqui, ó, e vou dar um editar. Então eu tô aqui. Vou pegar um outro aqui, ó. Vamos pegar esse aqui que eu estava mexendo agora há pouco. Vou pegar aqui, ó. Dar uma editar aqui. Pronto. Então, para que servem os periódicos? Tá aqui, ó. Tem uma abinha aqui dentro da viabilidade, ó. Viabilidade, editar. Aqui, ó. Terreno, empreendimentos, obra, periódicos. Então, o que são esses periódicos, né? Periódicos são, se a gente estiver falando de desencaixes, ou seja, saídas ou pagamentos ou qualquer coisa do tipo, na sua viabilidade, então, que não seja obra, você cadastra um periódico, tá? Então, comissão de vendas você não cadastra aqui no periódico porque você cadastra isso lá no financeiro, e impostos também, e permuta financeira também. Mas todo o resto você cadastra aqui. Então, normalmente são gastos que eles não têm relação direta com a curva de obra ou com a receita, tá? Então, se eu pegar, por exemplo, imposto, ele está relacionado à receita. Se eu pegar comissão, está relacionado a vendas. Agora, se eu pegar o marketing, indiretamente eu faço marketing para vender. Indiretamente não, diretamente eu faço marketing para vender. Mas se eu gastar 1 milhão com marketing, eu vou vender 100 milhões de apartamento? Não necessariamente. Então, essa curva de desembolso do marketing, ela é descolada com vendas. Ela tem até uma correlação, mas ela não necessariamente vai seguir a curva de vendas. É a mesma coisa com, por exemplo, taxa de administração. Se eu colocar ela assim, eu tenho uma taxa de administração de obra, mas se eu tiver uma taxa de administração do empreendimento, provavelmente isso vai ser um percentual linear de alguma conta da viabilidade. Então ela não tem relação, tá? Então aqui, ó, na ferramenta, se eu entrar aqui, ó, rapidinho no apoio, vou entrar aqui, ó, se eu clicar aqui em periódicos, você já tem disponível para você 19 periódicos, tá? Toda vez que você criar uma viabilidade, ele vai levar esses periódicos para sua viabilidade. Então aqui são periódicos padrão. Então são os padrões de periódico. Se eu for aqui, ó, voltei para viabilidade agora, tá? Vou fechar aqui a abinha periódicos, depois eu volto nela, mas eu vou fechar aqui, ó. Mas é importante você saber que tem esses 19 e esses 19 vão ajudar muito você, né? Dentro da viabilidade eu posso adicionar um periódico, tá? Eu poderia colocar, por exemplo, ó, uma outra coisa que pode ser também, né? Eu falei só de desencaixe, só de saída. Mas se eu quisesse colocar um aluguel de um estacionamento enquanto não começa o lançamento do empreendimento, eu poderia colocar aqui um periódico de entrada, tá? Então é isso. Então eu vou colocar aqui uma despesa que eu vou chamar de taxa de administração. Vou colocar aqui, ó, de 5%. Vou colocar taxa de administração. Aí eu defino aqui embaixo. Vou colocar... ó, eu poderia colocar entrada ou saída. Como é uma despesa, eu vou colocar uma saída, né? E vou colocar o valor da parcela aqui. Imagina que eu vou colocar... porque está por valor, né? Eu vou colocar 100 mil reais. Vou colocar aqui, ó, 60 mil reais de taxa de administração, que esse empreendimento vai contribuir para o escritório mensal. Em quantas parcelas? Em 30 parcelas, tá? Vou dar um salvar aqui, ó. E isso já está aqui, ó, tá? Você viu que esse número cresceu um pouquinho aqui. E se eu for ver aqui, ó, já está aqui a taxa de administração que a gente colocou, tá? 60 mil em 30 parcelas dá 1 milhão e 800. Ele já distribuiu. Se eu for visualizar aqui, ó, eu vejo a taxa aqui, ó. Taxa de administração. 1 milhão e 800, que representa 4,81 da receita, e também incorporou aqui, ó, tá vendo? Deu 7,70, por quê? Porque está somando essa taxa de administração aqui. Se eu descer aqui, eu vejo no fluxo também, ó, despesas, taxa de administração, tá vendo? Coloquei 30 meses. Ah, não é 30 meses, tem que colocar mais meses aqui, porque a obra termina um pouco mais para frente, não tem problema. Você vem aqui, edita, não são mais 30, são 36 meses de taxa de administração. Você vem aqui, coloca 36 meses. Dá um alterar. A hora que você visualizar aqui vai crescer, né? O gasto com a administração. Cresce um pouquinho. Foi para 2.160, 5,77 do VGV. E aqui, ó, vai aparecer agora, ó, taxa de administração. Tá indo um pouco mais para frente, tá vendo? Então, importante, toda vez que você está mexendo em periódico, né? Eu vou olhar aqui, por exemplo, ó, quando é que termina a minha obra aqui? Ela vai terminar em 7 de 2027. Então eu vou encaixar o que ali? 7 de 2027, eu vou encaixar assistência técnica. Deixa eu ver como é que tá a assistência técnica. Tá aqui, ó.
1,5% da obra, tá? Então se eu vir aqui, ó, e olhar aqui, ó, já está em 8 de 2027, tá certinho, né? Lembrando que eu coloquei aqui um periódico de valor, mas eu poderia adicionar aqui um periódico, né? Vou colocar aqui, ó, colocar uma, vou pôr aqui, ó, por proporção, colocar aqui, ó, manutenção do terreno. Tá? Então essa manutenção do terreno, enquanto eu não lanço ele, eu vou ter aqui, ó, uma saída, que eu vou colocar aqui, ó, 0,3 do terreno mais permuta total em 6 parcelas, já que eu vou lançar daqui 6 meses. Aí eu dou um salvar aqui, ó. Se eu for ver aqui, ó, vamos ver aqui a manutenção do terreno. Então tá vendo? Você tem aqui, é importante você entender o grupo, a fase, o item, a natureza, o mês de início, a quantidade de parcelas e o valor. Aqui sempre é o valor total e quando você abre aqui ele traz desmembrado mês a mês, tá? Então se eu voltar aqui, ó, e olhar aqui a manutenção do terreno, tá dentro do grupo de terreno, né? Aqui, ó, coloquei R$ 4.560, que na verdade é 0,30% em 6 parcelas, que dá 27 mil. 0,30% do terreno mais a permuta, que dá 27 mil reais. Então já fica aqui calculado, ele já traz aqui o valor da parcela, o valor presente, tá? E aqui ele traz, como você... Ele divide a quantidade total aqui, ó, pega o total e divide pela quantidade de parcelas. Se você pegar 100% e dividir por 6 aqui, você vai chegar nessa razão que ele mesmo já calculou aqui, oferta terreno, 16,67, tá? Então, basicamente é isso, ó, muito simples de fazer. Ó. E você poderia também, você viu que eu coloquei período, né? Eu vou adicionar aqui também uma curva. O que é uma curva? Eu vou pegar aqui uma curva de pagamento de terreno, tá? Eu vou colocar como isso aqui, ó. Vou colocar PGTO de terreno. Eu posso colocar isso aqui lá no terreno também, tá? Mas eu tô colocando aqui só para você ver como é que faz, tá? Vou colocar aqui o total desembolsado. Vamos imaginar que a gente está desembolsando 5 milhões de reais de pagamento do terreno. Eu já coloco aqui valor, mas se eu quisesse colocar uma proporção, ó, vou colocar 5 milhões de reais, ou então eu poderia colocar aqui uma proporção. Vou colocar aqui 8% do VGV, tá? Aqui, ó, um pagamento de terreno. Então dou um salvar, ó, o que ele vai fazer aqui, ó. Se eu pegar aqui, opa, deixa eu só corrigir aqui, né, gente? Tá em receita, não é em receita, é terreno. Vou dar um alterar aqui, ó. E se eu for ver agora, se a gente pegar aqui o pagamento do terreno, ele tá aqui embaixo. Ó, PGTO do terreno. Se eu abrir aqui, tá trazendo aqui, ó, 186 mil, né? Que nada mais é do que 3 milhões e 724. E aí, se a gente olhar aqui, a proporção de cada parcela é de 5%, já que a gente está colocando... deixa eu ver aqui quantos períodos, são 25 períodos, né? Então é isso, tá? Então, basicamente, é isso, pessoal. Se eu pegar, ele já está distribuindo aqui, ó, você vê que é 5, 5, 5, 5, 5, só que aí depois ele cai para 3, 3, 3, 3, e aí, se eu somar tudo isso aqui, dá 100%, tá? Tá bom? Então, basicamente é isso. Se eu for lá e visualizar, eu vou ter aqui no custo do terreno uma nova conta que eu coloquei aqui de pagamento de terreno. Se eu descer aqui, ó, eu vejo aqui também, ó, pagamento de terreno, e é uma curva, tá? Não é um periódico, ou seja, não é algo linear por período, é uma curva, tá vendo por quê? Porque aqui começa um valor maior e depois fica menor. E essas curvas estão aqui, ó, dentro do apoio, você pode cadastrar. Se eu colocar aqui a curva de desembolso, ó, vou dar um visualizar aqui, ó, eu vejo a curva de desembolso, tá? Então vamos imaginar o seguinte, que a gente agora quer colocar um periódico nessa mesma viabilidade. Eu vou dar um editar aqui, ó, e vou colocar um periódico, que eu vou chamar ele de... vou adicionar por período. Vou colocar aqui, ó, vamos imaginar que a gente alugou o terreno para um estacionamento e a gente vai receber durante 6 meses 30 mil reais. Então vou colocar aqui uma entrada. Eu posso deixar aqui uma entrada em terreno mesmo, porque é uma conta de terreno, que eu estou tendo um faturamento em função do aluguel do terreno para o estacionamento. Ou eu poderia colocar em receita também, tá? Eu posso colocar aqui, ó, aluguel para estacionamento. Uma entrada, valor, ó, quantas parcelas? 6. Dou um salvar. E aí se eu for lá em terreno, ó, tem agora, aqui, ó, em receita, na verdade em terreno não, em receita, né, porque a gente colocou no grupo de receita. Você vê aqui, ó, 6 parcelas de 30 mil. Se eu for lá e visualizar, onde é que tá aqui? Ó? Tá aqui, ó, outras receitas, olha lá, ó, 180 mil, aluguel do terreno para estacionamento. Ele trouxe aqui pra gente, tá vendo? E se eu descer aqui no fluxo, eu vou ver aqui, ó, tem agora uma receita de aluguel de terreno para estacionamento. Só quando eu lançar que eu vou abrir mão disso, tá? Então, basicamente é isso. E aí,
fiquem à vontade. Lembrando que toda vez que você cadastra uma viabilidade nova, ou em 5 etapas, ou qualquer coisa, ele já vai levar esses 19 periódicos que já estão na sua lista aí, já configurado. Você pode adicionar novos, excluir, editar, aí a base é sua, tá bom? A única coisa que não tem aqui, que a gente não tem como colocar nos periódicos do apoio, é o gasto que você faz com o IPTU. Então toda vez que você criar uma viabilidade importante, você tem uma continha de IPTU ali, tá bom? Então é isso, pessoal. Sucesso nos negócios, até o próximo vídeo. E não esquece, segue a gente aí, tá bom? E se não se cadastrou na ferramenta ainda, por favor, seja bem-vindo.